Salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um Podzão, o nosso podcast de esportes aqui do portal Roma News, mais um produto RomaCast, e hoje vamos falar da primeira rodada do Campeonato Paraense de 2024. Paysandu e Clube do Remo estreando com o pé direito, Papão vencendo Santa Rosa por 1-0 e o Remo com direito a chocolate, 5-0 em cima do Canaã. Tudo isso e muito mais você vai conferir no Podzão de hoje. Queria começar pedindo aquele velho favor para você, tá? Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, deixe o like nesse vídeo, siga também a gente nas redes sociais e confira todos os outros conteúdos que temos no YouTube e também no Instagram, tá bom? Dá essa moral, eu sou Alexandre Alencar e hoje, velhos conhecidos, aqui na minha frente, Arlen Thiago do Futebol Paraense, acompanhou de pertinho as vitórias de Remo e Paysandu. E aí, Arlen, boa tarde, bom dia, boa noite, meu amigo. Fala, Alexandre, fala aqui todos que estão nos acompanhando. Sim, acompanhei de perto ali, em loco, né, próximo ao gol adversário dos times de Remo e Paysandu. E a gente viu aí muitas coisas aí que nós iremos falar aqui durante o nosso podzão. Luquita, Lucas Neves, do Portal Roma News. E aí, mano, tava de plantão esse final de semana, cobriu toda a rodada, né, do Parazão. Como é que tá? Muito bem, coisa linda, né? Parazão voltou, rodada cheia para nossa alegria. Não foi uma rodada de muitos gols, né, senhoras e senhores, mas a goleada ficou por conta do Remo encerrando a rodada já no domingo, o único jogo, né, do domingão. E nos outros jogos, passar aqui os resultados, tá? Abrindo a rodada no Souza às 10 da manhã, Caeté venceu o São Francisco por 1-0. O Bragantino empatou com o Tapajós em 0-0. O jogo que a gente estava curioso em assistir, duelo de águias, acabou em 0-0 também. Né? Águia de Marabá e Tuna Luso Brasileira 0-0. Aí um jogo que foi a surpresa para mim, Cametá e Castanhal 2-2. Golaço de Felipe G2 de perna direita. Teve gente falando que ele já pagou a contratação ali. Saiu verdade, lesionado, procede, né? Ele já saiu com a perna dura, assim, será, lesionado, não mano? foi? Pô, já fiz a minha parte. Mas parece que as primeiras informações é que não foi nada sério. Cãibra, né? Ali. Deve ser, isso mesmo. Mas o G2 entregando o que o torcedor do Castanhal queria ver E dele, uma né? bola na trave também do G2 Foi. ali, cara. Numa cobrança de falta. falta semelhante ao Marco Antônio ontem. O G2 aí deixando o seu recado. Mas é isso que a torcida quer ver do G2 também, né, rapaziada? Espera isso, lances plásticos, ele sempre se destacou muito pelo chute de fora da grande área, cobranças de falta, tá cumprindo o que ele promete, né? Com certeza, o G2 tem muita categoria e no futebol paraense esse ano aí ele tem tudo para sobrar, né? Porque qualidade ele tem. Agora o G2 é um atleta diferenciado, né, cara? O Castanhal, a contratação mais importante aí do Castanhal para essa temporada, tendo em vista que os demais jogadores também fazem esse complemento, né, nesse elenco do Castanhal, que estava perdendo por 2-0, cara. E teve ali a superação atrás, né? de empatar, né? E poderia ter virado. Mas aí, como ele falou, né? O G2 na entrevista, pelo menos garantiu aí um ponto. Jogando fora de casa, Fora né? de casa, importante. Um público legal lá também, né? Exato. E Incrementar. parabéns também, a gente criticava muito o Parque do Bacurau. Melhorou bastante o gramado do parque, né? Tudo bem que não choveu, até onde eu lembro tem no esse jogo, detalhe, né? Não choveu. O problema do Parque do Bacurau era a chuva. Vamos ver como que vai se comportar no restante das rodadas. E aí no sábado o Paysandu estreou, venceu o Santa Rosa por 1-0. Gol do iluminado Nicolas, né? Gostei muito da comemoração dele, deu pra ver nas imagens, ele realmente com brilho no olhar, né, de ter voltado a marcar pelo Paysandu, retorno importante do Paysandu para a competição, retorno da torcida encontrando seu clube e retorno importante do Nicolas marcando o golzinho dele, né, já anotou o dele, 40º gol do Nicolas pelo Paysandu, é importante o artilheiro voltar a marcar e chegar já marcando o gol também, né. Cara, muito sim. bom. Pode falar. Não, ele estava ansioso, né? A gente via aí a vontade de entregar do Nicolas, a torcida também. Então eu penso que era a fome com a vontade de comer. Coube ali certinho, né? Ele recebe aquela bola ali no fundo, uma boa jogada, né? Ali pelo lado esquerdo de ataque. E ele, como sempre, oportunista, ali acompanhando o seu companheiro, né? Ali o lateral. E ele consegue Foi o Jean Dias que botou aquela bola. Foi o Jean? Foi. Foi o Jean Dias, né? Mas é numa triangulação ali que não tinha acontecido ainda pelo lado do Paysandu, né? O Brian Borges, que é um lateral direito, que joga no lado esquerdo, joga de pé trocado, ele puxa a bola pro meio, ele abre espaço pro ponta, né? Pro Jean Dias, Isso, põe essa bola verdade. no Jean e aí
todo o mérito pro Jean também, que Agora o vai Jean na também linha muito rápido, vai na linha cara. de fundo, consegue um passe pro Nicolas que vem na costa da zaga e só tem um trabalho de empurrar também, né? Mas mostra o oportunismo do atacante, né? Foi um começo ali de segundo tempo fulminante, né? Foi Porque o 40 juiz- segundos, né? o juiz tinha segundo acabado de apitar pra começar a segunda etapa e o Paysandu já foi com tudo, né? Como tu falou, a comemoração do Nicolas realmente mostra que ele abraçou o projeto, né? Ele vem não só pra fazer gol, mas pra querer fazer o Paysandu ser campeão e subir pra Série A. A gente sabe que vai ser difícil, mas no futebol tudo é possível. E também vi muito torcedor comemorando nas redes sociais, né? Falando assim, nunca critiquei, porque tinha Cara, parte da torcida que criticou, né? Por incrível que pareça. calando a boca, né, da torcida que tava E criticando teve o a Nicolas. oportunidade de fazer vários, né, na realidade, no Nossa, primeiro é. tempo. E Ele teve aquele perdeu. lance ali inacreditável, Cara, né? aquilo ali, Aonde rapaz, faz tempo que eu não tinha visto um lance daquele. Foi, mano, a gente ficou sem palavras na hora, eu tava fazendo o tempo Debaixo do real, gol, cara. eu ficava, o que que eu vou escrever? Eu tava comentando o jogo pela Home FM. Foi um absurdo aquilo ali, cara. A bola cai no pé do Biel pra fazer o gol, né? Dava pra fazer o gol ali. E méritos pro Cláudio Vitor também, né? Sim. Se recompõe, corre ali. Alisson que tira a bola em cima ali, o É. volante do Santa Rosa, né? E o Cláudio Vitor desarma o Nicolas eu acho que o João Vieira desarma o João Vieira com o pé, né? Dá um chute na bola, a bola pega no João Vieira e sai. Então, foi um absurdo aquilo ali que Tinha um aconteceu. colega nosso lá, né, na torcida, que ele ficou, cara, me expliquem aí o que aconteceu, porque eu tô aqui na arquibancada, eu não Ele consigo. pensou Mandou uma muito, mensagem cara. no grupo, não Ali- foi? Foi. Na pequena área ele pensou muito, Biel. Ele É. não pode. De primeira pra ele chegar batendo, né? O Nicolas até saltou assim pra não atrapalhar. Mas aí ele demorou muito, né? na Foi que decisão. nem aquele gol perdido do Marcelo na Série C pelo Remo ano passado, lembram? Contra o Baixo da Floresta, foi o Altos. Menos mal que o Paysandu perdeu agora o gol, né? É. Esse não é um momento decisivo do campeonato. E encerrando ontem a rodada, o 5-0 do Remo em cima do Canaã, do atual campeão da Série B1 do Campeonato Paraense. O Remo passou o carro por cima do Falcão e lavou a alma da torcida, né? Que tava alguns meses sem ver o seu time, desde agosto do ano passado, sem ver o time atuar. A torcida compareceu. 5-0, com os principais destaques do time, as principais contratações brilhando, né? Se não fizeram gols, deram assistências. Me ajuda aqui, gol contra do Canaã, Pietro. Aí, Echaporã marcou, Ítalo, Camilo e o Marco Antônio. Eu acho que das estrelas do Remo, o único que não marcou, mas jogou bem foi o Pavani, né? Isso, né? Um primeiro tempo impecável do Remo, o Canaã não viu a cor da bola. A verdade é essa, né? Deu até pena do Canaã. E destacar que a partida do Chaporã, né? Foi muito bom. Pela transmissão do campeonato, ele foi eleito o craque da partida. Achei... E olha que ele jogou só 45 minutos, né? Foi, né? O Camilo também saiu no intervalo. Achei legal isso, catar lá, tirar, descansar a galera. O segundo tempo mais sonolento, né? A gente já viu o torcedor chiando 4-0. Torcedor chiando aí já é demais, né? É terrível, o torcedor é terrível. Né? O segundo tempo era aquilo mesmo. Né? O Canaã tinha que ir atrás do resultado. E fechou o gol com aquele golaço lá, né, Arlen? Você estava lá perto e viu. É verdade. É interessante também a questão do público, né? Saiu aí o público, a quantidade de pessoas no estádio. Aqui no Instagram, a galera, caiu em cima em relação ao público total do Remo, né? Que foram mais de 27 mil, e do Paysandu 23 mil. Eu publiquei a matéria mais cedo aqui no portal Roma News. Deixa eu até analisar aqui. A resenha é pouca aqui no Instagram. Começou, né? Tem a encarnação vai rolar, né? Agora, não tem como. É claro que o Remo deu uma segurada, né? Fez ali os 4, a torcida querendo com 10, 11. É incrível, né? O torcedor não está satisfeito a título nunca. de números, tá? O Remo levou 27.076 pessoas para o Mangueirão e o Paysandu 23.308. E aí o que chama a atenção, até estava conversando aqui em off com vocês, é o líquido do Remo, né? O Remo levou quase R$500 mil líquido, ou seja, do que sobrou de todas as despesas, e o Paysandu 272 mil. Então, se a gente for botar ali, arredondar um pouquinho, dá quase o dobro para o Remo, né? Em líquido. Esses 4 mil fizeram diferença, né, para o Remo, né? Esses 4 mil torcedores a mais. Já rende uma grana melhor pro Remo do que pro Paysandu. Fora o estacionamento, né? Mas isso daí é uma polêmica que não tem como, né? Cara, Porque se for calcular que não tá lá no... pois É porque o documento. estacionamento não vai no borderô
Não. do jogo, né? Não entra naquela questão do que foi arrecadado, das despesas e do que vai líquido para o clube. É importante a gente ressaltar. O estacionamento, ele é estipulado pelo próprio clube, tá? Então, quem põe o preço de ingresso de estacionamento para carros e motos é o clube. É o clube mandante, o Remo e o Paysandu nesse último final de semana. E o dinheiro arrecadado vai para os cofres, do clube. Então, quem lucra esse dinheiro é o próprio clube, tá? Então, a torcida aqui ficou na bronca, porque tá muito caro e tal. Responsabilidade toda, completamente dos clubes que são mandantes nesses jogos do Mangueirão. Então, o torcedor tem que reclamar com o seu clube, porque R$ 30 de estacionamento para carro tá muito caro. A gente tava fazendo os cálculos aqui, né, gente? Tu paga 30 ou 40 no ingresso, mais 30 para estacionar o carro, só aí já vai 60 ou R$ 70, dependendo se a pessoa pegou a promoção do ingresso ou não. E fora a polêmica das águas também, E né? se não levar o filho, a namorada, a esposa, né? Para por aí, melhor parar por aí. Numa partida em 2 horas é muita grana. Mas, Ainda mais cara, pra gente aqui, pra nossa Não, região, e que é tem tão mas gente esse ruim. fazendo- dinheiro aí vai ajudar aí os cofres do Remo aí. Porque o tanto que o Papelinho tá contratando, eles estão precisando desse Botando dinheiro nas contratações, né? Pois é, né? E tem gente fazendo aquelas comparações assim, gente, nem estacionamento de shopping é tão R$ 30. caro. É que é verdade. Mas enfim, isso é uma polêmica que os torcedores ficaram na bronca e é responsabilidade dos torcedores cobrarem os clubes sobre isso. Foi o primeiro jogo da temporada. Vamos ver como vai se comportar daqui pra frente, jogos de Série C e de Série B do Paysandu nesse Campeonato Brasileiro. Falando da bola rolando, tá? O Paysandu venceu por 1-0, placar magro, placar mínimo. O Hélio dos Anjos falou na entrevista coletiva dele pós-jogo que gostou do time, mas que na reposição do meio de campo, que ele troca, né, todo o meio de campo ali no segundo tempo, ele não gostou muito do que viu no time. Já o Catalá falou que o torcedor do Remo não pode esperar novas goleadas assim, que foi o ponto fora da curva uma goleada como essa, até porque o Canaã se representa bem antes do que o Remo, justamente para disputar a Supercopa Pará. Mas vocês acham que ficou muito magro o placar do Paysandu? Levando em consideração o que o Remo fez? Né? O Paysandu, ele teve momentos do jogo que ele quase levou um empate. Apesar de ter, Verdade. né? Levou bola na trave. Então, eu acho que o 1-0 ficou de bom tamanho. Apesar de ter criado mais chances ali na primeira etapa, eu senti o Paysandu um pouco não. O Paysandu pior do que o Remo nessa estreia. Mas ainda tem um ano todo aí para consertar, né? Mais peças vão chegar e o Hélio dos Anjos, aos poucos, vai ajustando a equipe, que nem ano passado. Que ele chegou, a equipe tava uma bagunça e ele botou nos trilhos. Na realidade, eu vejo que o Paysandu pecou mais nas finalizações, né? Na última bola ali, porque ele criou bastante, né? Dominou ali praticamente todo o jogo. Então, essa última bola que o Paysandu pecou. Agora, poderia ter pego o empate, né? Ali no finalzinho, aquela bola na trave ali, o Santa Rosa, eu penso que merecia, porque aí no segundo tempo o Rodrigo, ele deu uma ajustada no time, né? E o Santa Rosa foi pra cima. Agora a torcida, claro que ela fica na bronca, né? Com seu time aí, quando vê, pô, o Remo meteu 5. Por que o Paysandu também não poderia ter estreado bem assim? Enfim. Mas o importante para o torcedor é que cada um sair com a vitória, garante ali os 3 pontos, né? E o que já é esperado, né? O favoritismo de ambos. E aí a gente também tem que ressaltar a forma com que os adversários de Remo e Paysandu entraram em campo, né? O Santa Rosa estacionou um ônibus na frente da área para não deixar o Paysandu jogar. Quando o Nicolas pegava na bola, eram 2, 3 jogadores do Santa Rosa e assim, conseguiram parar o Juninho na porrada. Apanhou demais o Juninho. E o Remo enfrentou o adversário que quis propor o jogo, né? O Canaã tentou jogar de igual para igual com o Remo e viu que não dá certo. Estratégia equivocada, na minha opinião, do Emerson Almeida, mas isso mostra que a diferença no placar se dá também pela diferença de comportamento das equipes que enfrentaram a dupla Repá nessa primeira rodada do Parazão, né? Mas assim, antes do jogo a gente imaginava o contrário, né? Que o Remo teria um jogo mais difícil. Né? Justamente pelo Canaã ter sido campeão da Série B1, né? Pois é, então acho que pode... Em cima do Santa Rosa. A gente deve favorecer aí o futebol apresentado pelo Remo e o Santa Rosa foi melhor do que o Canaã. O Santa Rosa foi melhor contra o Paysandu do que o Canaã contra o Remo.
Agora o isso é verdade. Canaã, porque uma coisa, né, que achei interessante, o Matheus ele falou, o goleiro do Canaã, que o pedido do Emerson era para que eles Jogassem. jogassem. Eu vi no teu Instagram. Só que esse jogasse, pelo que eu entendo, é que tentasse se igualar ali, mas não tem igualar o Clube do Remo, mas não tem como, pô. Né? Você tentar se igualar, jogar ali, porque os jogadores do Remo, eles têm ali eles são diferenciados, né? O Camilo, aí tem ali o Echaporã, né? O É, próprio Chaporã, Ítalo, goleiro. né? Chaporã, o Ítalo, né? Tem que ser levado em consideração isso, né? Que são jogadores mais habilidosos, né? E talvez o gol no começo do jogo, Pois do é, e gol quebra, contra, né? dá também uma... Agora a defesa também, ela Faltou ser mais ajustada, né, um pouco, né? os caras vacilaram ali no posicionamento. Então, aí quando tu vacila na defesa e tu tem um ataque que é diferenciado, cara, isso aí facilita muito, né? A palavra é essa, eu acho que o setor defensivo ali do Canaã facilitou a vida dos atacantes do clube do Remo, né? A gente, não sei se a gente ainda vai falar do Vinícius mais pra frente Uhum. também, né? Mas é estranho ver outro goleiro ali, né? Na meta azulina depois de tanto tempo. Ainda só para falar sobre o jogo, por exemplo, a gente espera desses times do interior sempre o que o Santa Rosa fez, né? Estaciona aquele ônibus na frente, muita briga, muita correria para evitar com que o time da capital, o time grande, tenha espaço para conseguir fazer o jogo. E aí o Canaã pode até ter tentado fazer isso, mas aí se destaca também a qualidade dos jogadores do Remo, como tu falaste, né? Por exemplo, aquele gol do Ítalo, o toquinho que o Camilo dá para ele ficar na frente do gol ali É isso que eu digo, que é aí os coisa de outro jogadores são nível também, né? diferenciados, né? Nesse quesito aí. O Que o gol que cara pensa que não, ele vai segurar essa bola e eu vou dar ali no meio dele. Só que aí o jogador já tem a inteligência tática, né? Que ele já pensa o passe antes de receber. Que quando o cara toca nele, ele já Tanto que deixa eles o cara. ficaram perdidinhos ali pedindo impedimento, né? Eles não Aí tem estavam uma bola que o zagueiro lá não sei se foi o Pietro, ele fica confuso em quem ele vai, se ele vem pra cá ou se ele ele foi volta. tentar dominar uma bola no peito, ele No escorregou, peito, né? aí pronto, aí o cara sai Nesse gol do sozinho, Camilo, cara. a gente consegue ver a qualidade do jogador, né? Porque ele tá cara a cara com o É, goleiro. E ele olha pro ângulo que ele vai bater cruzado, que é o ângulo que o goleiro pula. Só que na hora que ele bate a bola, ele vira o pé e bate no mesmo ângulo que tava, né? Então, correto. mostra ali que o cara é realmente E é aquela diferenciado, coisa, né? né? O cara de time, né, é considerado favorito, o atacante, né, que é diferenciado, quando ele tá na frente do gol, ele sabe o que ele vai fazer, ele mata a jogada, né? Diferente, às vezes, de alguns atacantes, né, que treme ali na frente do goleiro, o goleiro se agiganta, aí ele vacila. Mas aí a gente viu nessa atuação aí do atacante que ele olhou para um lado e colocou a bola no outro e já era, pai. Ainda sobre o Quando o cara é assunto. artilheiro. Ainda sobre o assunto que tu levantaste, Luquita. Estranho, né? Pela primeira vez em 7, 8 anos, a gente não vê o Vinícius nem relacionado para um jogo. A informação, inclusive, foi do colega Júnior Cunha, da TV Cultura, que antes do jogo conseguiu apurar que o Remo tentou um empréstimo do Vinícius, não se sabe exatamente para qual equipe, mas não foi para frente, e que, a priori, o Vinícius segue como terceira opção técnica mesmo do Catalá. Foi uma opção, não é física, é técnica. O Catalá optou por Marcelo Rangel, primeiro goleiro, Léo Lang, segundo goleiro, e o terceiro goleiro Vinícius. Ele fala isso na coletiva de imprensa, que inclusive ele disse, não quero nem falar sobre um jogador que não está aqui, mas a escolha é técnica, é puramente técnica. Vinícius é o terceiro goleiro do clube do Remo. Estranho pro torcedor remista olhar pro gol e não ver o Vinícius, mas tudo bem, não foi muito exigido. Marcelo Rangel deu conta do recado ali, né? Deu conta, né? Eu achei que o Catalá teve coragem do que outros técnicos não tiveram, né? Porque a torcida do Remo já pediu antes o Vinícius pelo menos pegar um banco. Ele chegou a pegar em reta final de Série C, mas quando o time já não almejava mais classificação nem acesso. Acho que o Remo tá bem servido com o Marcelo Rangel e com o Léo Leng, né? O Vinícius é um ídolo e pro torcedor tem que ficar aquilo que já viveu, né? Pra não queimar o jogador. Acho que a hora dele sair é agora e que, diferente de outros jogadores, por exemplo, o Eduardo Ramos, que nunca teve uma despedida digna, o Vinícius tem uma despedida digna no Remo. Correto. Eu lembro o Vitor Lube, né, que era
Ele tava no Remo também, treinando na última temporada. Qual o nome do outro goleiro lá? Zé Carlos, pois é. Foi opção do Catalá também liberá-los, né? Pelo que eu soube, tava tudo certo para eles renovarem. Mas aí, por opção do Catalá, eles tiveram que não renovaram, né? E aí ele trouxe esses goleiros aí. E agora, mas essa do Vinícius, né? Por opção dele, colocar um novo goleiro ali na estreia do time azulino. E é isso, cara. Novos ventos. Um novo goleiro que não é tão novo assim, né? O Marcelo Rangel tem 35 anos, então experiência ele também tem. Né? Verdade. Isso é verdade. O goleiro novo, em questão de idade, é o Lou Lang. Mas a experiência do Marcelo Rangel tá ali pelo menos para compensar a experiência que o Vinícius também tinha. E vai ser uma pressão para cima do Marcelo Rangel, viu? Porque primeira falha, a torcida já vai começar a chiar no ouvido dele e do Catalá. E o Vinícius está lá no banco esperando a oportunidade dele, porque o cara também é profissional, né? Enfim. Sim. Eu penso que ele vai ter que construir um lastro ali, né? Fazer umas defesas importantes, ganhar o respeito da torcida. Que não é fácil. Não é fácil. Ele cria esse crédito, eu penso que é isso. Cria esse crédito. Aí quando ele vacilar, a torcida... Não, ele tem um crédito por enquanto. Fez ali umas defesas importantes, no repá, né? Enfim. Agora, quanto a essa despedida, rapaz, se houver, né? Uma vez falando com o Eduardo Ramos, ele ainda pensa em assim, ter uma despedida no Clube do Remo. Nós conversamos com ele aqui, né, também, recentemente. Sim. E ele falou aqui pro Portal Roma News a mesma coisa, que ele ainda sonha com uma despedida. Verdade. Será que foi por isso que ele apoiou o Magnato nessa eleição? E seria justo também, né, que, eu acho que sim. O Eduardo Ramos tenha uma despedida. Tem parte da torcida que não gosta dele, mas eu acho que a grande maioria reconhece o que o Eduardo fez pro Remo, né? Estava no acesso da Série D para a Série C em 2015, estava no acesso do time para a Série B de 2021, então veio do maior rival, camisa 33, toda aquela história, mostrou que gosta do clube do Remo, mas enfim, isso é um debate para a diretoria azulina, nem que seja realmente um jogo de exibição amistoso para o Eduardo Ramos. O último ídolo, né? A gente pode dizer assim, do torcedor azulino nessa última década aí. Ele e o Vinícius, acho que a gente não há dúvidas, né? E o Vinícius também merece ser homenageado. Assim, é muito triste para a história de um clube ter um ídolo indo embora e não ser homenageado. Inclusive, eu acho que pro Vinícius a homenagem deve ser maior do que apenas um jogo. Quem sabe um cargo na diretoria, preparador. Tudo bem que o preparador de goleiros do Remo é excelente, o Juninho, né? Não tem dúvida nenhuma disso. Mas tem muita gente pedindo busto do Vinícius lá no Bainão, que o cara realmente salvou o Remo nos piores momentos da equipe azulina. Passando a tabela aqui diretamente do futebol paraense, que agora tem a lata do Arlen aqui, ó. Moleque. Eu saí na imprensa, hein? Essa lataria saiu na imprensa, pai. Cansadíssimo. Olha só, eu cansei. Tem gente aí, porque o que acontece? Pega a imagem, posta e não fala nada. Aí eu digo, bora ver se vão pegar, vão ter que botar a lataria do Arlen aqui. Olha, que aconteceu, a gente vai dar a classificação geral e não em grupos, porque é a classificação geral que vai definir os classificados para os mata-matas, tá? Em primeiro lugar, o Clube do Remo com 3 pontos, e aí a diferença é somente por saldo de gols, tá? O Paysandu em segundo também com 3, o Caeté em terceiro com 3, todo mundo empatado. Aí vem a galera com 1 ponto. Castanhal, Cametá, Águia, Bragantino, Tapajós e Tuna. E a galera zerada, Santa Rosa, São Francisco e Canaã. Próxima rodada do Parazão, já agora neste meio de semana, tá? Deixa eu mudar aqui para outra tabela. Nesse meio de semana já tem a segunda rodada do Parazão, Remo e Paysandu jogando inclusive no mesmo dia, né? O Remo jogando às 8 horas da noite, 8h30, perdão, no... Nossa, 8h30 no Mangueirão, Castanhal e Remo, esse jogo com mando do Castanhal, e 3h30 da tarde no Diogão, Caeté e Paysandu. O Hélio dos Anjos já reclamou desse gramado, mas a FPF aprovou, pode ter jogo lá então. Aquele palpitezinho da galera? Não é melhor evitar? Porque o último a gente... A gente errou tudo, né? A gente errou tudo. Ai, falei para preparar o print, mas erramos tudo. Bora, Vamos lá. Bora. Tapajós e Águia lá na Arena Verde. Arlen? 1-0 Águia.
1-1. 1-0 Águia também, copiou o Arlen. Santa Rosa e São Francisco, lá no complexo, lá no Ninho do Japim, 10 da manhã. 1-0 Santa Rosa. 0-0. 0-0 também. Lá no Souza, 10 da manhã também. Tuna e Bragantino. 2-0 Tuna. Cara, 2-1 pra Tuna. 1-0 pro Braga. Caeté e Paysandu. 2-0 Paysandu. 2-1 pro Paysandu. 1-0 magro também pro Papão. Canaã e Cametá. Jogo é no Rosenão, lá em Parauapebas. 1-0 Canaã. Cara, eu acho que esse jogo aí tá com cara de 0-0. 1-0 pro Canaã também. Castanhal e Remo. 2-0 Remo. Reencontro do G2 com a torcida azulina. Eu vou de 3-1 com o gol do G2 aí. Eu vou 3-1 de... pro Remo, gol do G2 do Castanhal. Roubou meu placar. A lei do ex, né? Eu vou de 3-1 também pro Remo. Copio o Luquita. E o gol do Castanhal. G2. Sempre gol do G2. Senhores, muito obrigado, viu? A gente vai ter uma rodada ainda no final de semana, mas o Podzão só volta na segunda-feira que vem, tá? Então teremos 2 jogos pra falarmos, tá? E aí a gente debate tudo isso na próxima rodada. Luquita, valeu, mano. Muito obrigado. Quer desejar parabéns pra sua digníssima? Ah, sim, pra Helena. Foi aniversário dela ontem. Olha, parabéns, Helena. Ela que faz as artes daqui, tá? Eles já se conheciam antes do Roma News, relaxa. Arlen, valeu, fera. Tamo junto. Vai acompanhar esses jogos, né, todinhos também. Positivo. Estaremos lá e acompanhando, né? E aí, vídeos, Filmando. curiosidades, tabela, tudo no Futebol Paraense. Futebol Paraense. @Futebol Paraense, rapaz. É isso. A gente Valeu, volta Lucas. semana que vem. Muito obrigado, rapaziada. Este podcast teve a participação de nós que estamos aqui na bancada, a parte técnica da Pauli, nossa querida Pauliane, e a edição também do Alisson e as artes da Helena Reis. Valeu? Tamo junto, um abraço, a gente volta semana que vem. É nóis.